Estamos ao vivo, então, professor Márcio. É um prazer muito grande. Prazer muito grande estar aqui. Vamos ver, está esperando aqui entrar no link, a transmissão no YouTube. Aí, já tá iniciando. Agora sim, estamos ao vivo. É um prazer muito grande. O prazer é meu, professor Márcio. Eu gostaria muito de agradecer essa participação super especial do senhor no nosso canal, né? Eu acho que mais do que a gente aparecer nesses canais nesse momento, é poder ter uma pessoa com o conhecimento e o gabarito do senhor falando para nem sei quantas pessoas, porque isso acaba ficando gravado aqui no YouTube depois, né? E isso vai sendo visto com o decorrer do tempo. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Eu fico muito feliz porque a gente já tem uma amizade aí de bastante tempo, né, mais de 3 anos, e é um prazer enorme conviver pessoalmente com o senhor, e agora poder ter essa experiência nova, né, para nós. Fizemos vários testes ontem e hoje para poder aprender, na verdade, como trabalhar com essas novas ferramentas hoje em dia, na verdade. Muito obrigado, viu, professor Márcio? Eu que agradeço, eu espero realmente contribuir com os colegas nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? E que eu possa realmente transmitir toda essa minha experiência com esse tema, trabalhando já há mais de 3 anos com o professor Capelli, no desenvolvimento de insertos de ultrassom especificamente para a área de periodontia. Nós sabemos muito bem que isso é um grande desafio, tá? Nós estamos realmente trabalhando no sentido de mudar alguns conceitos a respeito dessa instrumentação ultrassônica, e isso fazendo parte de uma fase importante do tratamento periodontal, que seria a fase 1, ou o tratamento periodontal não cirúrgico, e nós vamos passar para vocês toda a nossa experiência, mostrando alguns conceitos claros sobre essa instrumentação ultrassônica dentro de tudo que tem acontecido na literatura nesses últimos 3 anos. E também a nossa experiência de auxiliar os implantodontistas, no sentido de que nós possamos ajudá-lo a tratamento de 2 afecções bastante frequentes hoje em dia, que são os quadros de bucosite e também de periimplantite. Então, é muito bom, é um desafio muito grande. Nós vamos procurar seguir uma linha de raciocínio com vocês, porque nós tivemos que rever muitos conceitos a respeito do clássico sobre instrumentação ultrassônica na literatura, e a gente vai procurar seguir uma linha de raciocínio para ver se a gente consegue realmente explicar para vocês qual que é a nossa experiência no dia a dia de utilizar esse tipo de recurso. Tá ok? Então, o senhor quer que compartilhe a tela já? Já, podemos compartilhar, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que considerar que nós vamos falar, na realidade, os conceitos novos sobre instrumentação ultrassônica, tanto em periodontia, implantodontia, isso podendo ser feito tanto convencionalmente, que seriam as macroinstrumentações, como as instrumentações periodontais, utilizando magnificações, aí a gente vai mostrar alguns exemplos de utilização, inclusive de lupa e de microscópio operatório. Mas nós vamos começar a conversar sobre alguns conceitos importantes, e a gente tem que buscar, como nós buscamos para fazer toda essa apresentação, alguns princípios que foram ditados, inclusive, num consenso
de um workshop da Academia Europeia de Periodontia, publicado no Journal Clinical Odontology em 2015, onde, depois de uma análise que eles fizeram, nós temos que considerar que nós estamos trabalhando com a sexta doença de maior prevalência na humanidade. E isso leva, invariavelmente, ao aumento de custos de programas de saúde, leva à incapacidade, desigualdade social, afeta, sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida dos nossos pacientes, além de, evidentemente, causar uma disfunção mastigatória. E todos os esforços de todas da Academia Europeia de Periodontia, da Federação Europeia e tanto da Academia Americana, é no sentido que a gente introduza medidas preventivas no sentido de possibilitar que todos os cirurgiões dentistas, inclusive não só os especialistas, possam realmente ter uma atitude terapêutica no sentido de introduzir medidas preventivas para que a gente possa controlar as doenças periodontais. E eles utilizam exatamente esse termo, tá, que está descrito aqui no slide, onde está em inglês, mas você vê que esse controle profissional mecânico como prevenção primária, certo? Eles consideram extremamente importante o controle de toda a placa supragengival, submarginal, que seria aquela que fica aproximadamente uns 3 milímetros dentro da margem gengival, e que esse conceito de procedimentos de controles mecânicos, eles podem ser utilizados com instrumentos manuais ou com instrumentos sônicos, ultrassônicos, inclusive instrumentos rotatórios e o que eles chamam de air polish, que seriam os jatos de micropartículas. Tá? Então, professor Márcio, pode interrompendo. No consultório, né, que o senhor ainda continua clinicando, apesar de estar aposentado da USP, mas clinica, e eu sei que o senhor tem uma clientela muito grande aqui em Ribeirão e tal. O senhor utiliza no seu dia a dia quais dessas tecnologias? As curetas, né, ou mini curetas, ultrassom, ou todos o senhor utiliza dependendo do caso? Eu utilizo atualmente todos eles. Eu utilizo os instrumentos manuais, utilizo o instrumento ultrassônico, utilizo também os jatos de micropartícula, porque aí já vai o primeiro conceito que foi descrito, inclusive, na literatura. Tá? Hoje em dia, a própria Academia Americana de Periodontia considera que todo o procedimento de raspagem e alisamento radicular ou raspagem e debridamento da superfície radicular seja feito de maneira indiscriminada, de tal forma que você pode utilizar de forma sequencial ou não instrumentos de raspagem e instrumentos ultrassônicos. Porque o conceito que nós tínhamos é que toda a instrumentação deveria terminar necessariamente com um instrumento de raspagem. Hoje em dia, essa combinação de instrumentos manuais e ultrassônicos, elas que há um consenso que é a melhor alternativa para que você consiga um controle efetivo da placa, seja ela supragengival como subgengival. E nós vamos discutir, já aqui um pouquinho mais para frente, como é que esses conceitos têm mudado à medida que os trabalhos têm sido publicados na literatura. Então, a intenção é que você faça todo esse controle para que o paciente tenha uma capacidade de adequadamente fazer um controle do agente etiológico primário, que é a placa bacteriana. Tá? Correto. Então, quando nós incorporamos todos esses conceitos no tratamento periodontal não cirúrgico, então aqui, sem entrar muito em detalhe,
Mas é lógico que a gente sabe que a gente tem que ter um bom diagnóstico, nós temos que ter uma motivação do paciente, nós temos que ter procedimentos de raspagem supragengival e submarginal, e nós vamos conversar bastante sobre o uso desses instrumentos, desses novos insertos, exatamente para controle da placa não mineralizada e da placa mineralizada, tanto supragengival como subgengival, tá? Perfeito. E esse conceito de raspagem e alisamento radicular, o que os autores têm proposto? Então, a proposta tem sido para mudar esse termo em termos de uma superfície, de um debridement, tá? Que é um pouco diferente do conceito de raspagem e alisamento radicular. A gente já vai entrar em detalhes com vocês. Então, aqui, rapidamente, essa é a arma do periodontista, a sonda periodontal. A gente usa de imagens, tanto 2D como 3D. Para que tudo isso a gente chegue realmente a um diagnóstico de doenças periodontais, se nós estamos diante de um quadro de uma gengivite, de uma periodontite, ou de uma mucosite, uma periimplantite, tá? Então, é tudo isso muito importante antes de a gente, evidentemente, começar a fase 1 de tratamento, que seria exatamente os procedimentos considerados não cirúrgicos. A gente utiliza muito também magnificações, e aqui um exemplo típico de um quadro de uma periimplantite, onde a gente tem um aumento de 3 vezes, onde a gente visualiza bem a placa bacteriana. Quando a gente faz uma limpeza convencional, e a gente vai aumentando aqui com 8 vezes, aqui com 13 vezes, quando a gente aumenta para 18 vezes e 23 vezes, a gente observa aqui que a gente deixou placa bacteriana, muita coisa dentro do sulco. E a gente vai ver como isso tem uma importância de a gente utilizar de uma maneira seletiva alguns insertos de ultrassom para que a gente tenha acesso a essa placa que normalmente os instrumentos manuais, em função do diâmetro da luz da bolsa periodontal ou da bolsa periimplantar, que a gente não tem acesso. E a gente vai ver isso quando nós falarmos sobre o tratamento, a utilização desses instrumentos para tratamento das chamadas lesões de Furca. Então, quando você utiliza esse tipo de instrumentação, então a gente tem aqui as vantagens de você utilizar, evidentemente, a magnificação, que não é o tema da aula. A gente utiliza a instrumentação manual com microinstrumentos, tipo mini curetas e mesmo instrumentos de menor calibre, tá? Mas essas são algumas vantagens que a literatura mostra com respeito à instrumentação ultrassônica. Você tem realmente menos dor e você vai trabalhar com um conceito extremamente importante que muda bastante com relação ao tradicional a análise de instrumentação ultrassônica, é que você vai trabalhar com amplitudes, que nós vamos já saber exatamente o que significa isso, muito menores. Você vai ter um controle do power do instrumento, e nós vamos ter um controle muito grande, inclusive do spray. Nós vamos ver que com esse... É um assunto muito atual no momento. Exatamente. Com esse tipo de instrumentação, com esse tipo de... Nós mudamos, inclusive, o tipo de aparelho, nós vamos já falar sobre isso, tá? Você tem um controle muito grande do spray. Sem e dúvida. O que muda bastante é que a gente tem um jogo específico de insertos, e isso nós aprendemos com a endodontia, que você vai modificando à medida que você vai tendo necessidade em termos do tipo de dente, do tipo de face que você está instrumentando, você vai mudando os insertos e tem também essa vantagem de a gente ter instrumentos flexíveis para que a gente possa inserir em bolsas estreitas e profundas. O conceito de raspagem e alisamento radicular, que a gente já tem, isso é um caso clínico
realizado há 42 anos atrás, tá? Onde a gente sabe a importância de você trabalhar, antes de qualquer procedimento cirúrgico, efetivamente com instrumentos de raspagem e alisamento radicular, e esse conceito a gente vem carregando já há 42 anos na nossa clínica. Aqui um caso de 40 anos atrás, aqui um caso de 42 anos atrás, onde a gente tem como princípio básico, e isso a periodontia já tem trazido para a gente, que você tem dois grandes objetivos. O primeiro é o controle e eliminação de infecção, e o segundo é o tratamento de sequela. Então, nós vamos trabalhar muito com esse primeiro conceito, que é exatamente o controle e eliminação da infecção periodontal. E a gente utiliza, isso não significa que, se você tem todo esse arsenal que a gente vai discutir com vocês a respeito de insertos, que a gente abandone as curetas. É complementar tudo isso. O ultrassom está complementando toda a ação dos instrumentos manuais, assim como os instrumentos manuais estão complementando a instrumentação ultrassônica. Esse que é o conceito que eu vou procurar passar para vocês, tá? Sempre trabalhar em conjunto, não é, professor? Sempre trabalhar em conjunto. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar um ou abandonar outro, certo? Os melhores resultados que vocês estão vendo aqui são conseguidos quando você usa, aqui numa bolsa estreita e profunda, tá? Quando você usa instrumentos de menor calibre, nós utilizamos muito as limas periodontais e associamos também, como vocês estão vendo aqui, pontas de ultrassom. Tá? Por quê? Porque você tem acesso a bolsas estreitas e profundas, onde, normalmente, por menor que seja o instrumento, muitas vezes você não tem acesso à instrumentação em função do diâmetro da luz da bolsa periodontal. Então, isso vocês estão vendo já uma instrumentação realizada e o resultado que nós conseguimos 30 dias e 60 dias depois, com ausência completa dos chamados indicadores clínicos de doença periodontal. Então, esse é o conceito, uma instrumentação mecânica, utilizando instrumentos manuais e associando esses instrumentos ultrassônicos, que eu vou procurar mostrar para vocês, que a gente, nesses últimos anos, há um consenso na literatura que nós demos um salto de qualidade quanto aos modelos de insertos, inclusive aos novos modelos de aparelhos de ultrassom. E aqui nós estamos só um efeito de complementação, a utilização de jatos de micropartícula, tá? Agora, quando a gente usa esse conjunto de instrumentos, microinstrumentos e insertos específicos, nós temos todas essas vantagens. Nós temos maior eficiência, temos menos dor, temos maior conforto, os resultados são mais efetivos, há uma redução significativa nas áreas com sangramento, eliminação de áreas com exudato, redução significativa do edema, como nós vimos no exemplo anterior, redução e eliminação de indicadores clínicos de doença periodontal. E aqui entra um outro aspecto, inclusive, você acaba reduzindo marcadores biológicos de inflamação e, se necessário, pela desorganização do biofilme, inclusive da placa subgengival, tá? Você pode potencializar o uso de agentes antimicrobianos locais e sistêmicos, inclusive com laser terapia, que seria o APDT. Então, tem vantagens de você utilizar esse conjunto de instrumentos para que a gente possa controlar a infecção do paciente, que é extremamente importante, controle da inflamação e da infecção nessa primeira fase do tratamento. Em simpósios realizados pela própria Academia Americana de Periodontia, em 1996, e referendado em artigos e consensos em 2000 e 2016, independente do tipo de instrumento que você usa, áreas interproximais, furcas, junção esmalte-cemento, principalmente em dentes multirradiculares, sim, em geral, exibem cálculo residual após o tratamento. Aí é que entra
realmente os desenhos novos das pontas de ultrassom que vão melhorar muito a nossa performance de procedimentos de raspagem, alisamento radicular ou debridamento, que nós vamos falar já já, uma diferença grande a esse respeito, tá? E eles dizem exatamente, dentro desse consenso, que os melhores resultados, como a gente já vem falando para vocês, são obtidos utilizando combinações de instrumentos manuais e instrumentos ultrassônicos. Então, já existe consenso na literatura a esse respeito. Então, como é que é a realidade atual hoje, em 2020? O que a gente tem hoje, né? A gente tem desenhos de instrumentos manuais de menor calibre, a gente tem tecnologias avançadas de aparelho de ultrassom, insertos, e também houve grande modificação nas técnicas de instrumentação, além de tecnologias de imagem e associação de procedimentos químicos e mecânicos que já auxiliam na nossa instrumentação. Essa monografia é uma monografia extremamente interessante desses autores, que foi publicado agora recentemente, em 2019, onde eles propõem exatamente a modificação do tradicional raspagem e alisamento radicular. Então, eles definem classicamente o que é raspagem, o que é o root planing, que seria a remoção, a tentativa de remoção de todo o cemento e das endotoxinas da placa bacteriana subgengival, o conceito de curetagem e o conceito de debridement, tá? O que a gente sabe hoje em dia que não há necessidade de uma raspagem e alisamento tão vigorosa como nós utilizamos há tempos atrás. Por quê? Porque, considerando todos esses conceitos, o que a literatura tem mostrado é o seguinte, que o que você precisa fazer quando você utiliza de instrumentos manuais e ultrassônicos, você precisa desorganizar e remover o biofilme subgengival. Você precisa remover todos os fatores retentivos de placa. Para isso, a gente pode utilizar tanto o ultrassom como pontas especiais de ultrassom, que são pontas diamantadas, no sentido que a gente possa remover efetivamente os fatores retentivos, como excesso marginal de restaurações e etc. É verdade. Outro fator importante, e que isso é um consenso na literatura, principalmente com esses novos produtos que têm potencial de você viabilizar uma regeneração periodontal, é você conservar o máximo possível a estrutura dental, evitar uma sobreinstrumentação, que na maioria das vezes pode levar a uma hipersensibilidade dentinária, tá? E o princípio biológico é criar uma superfície radicular biologicamente aceitável, tá? Tendo como um produto final a eliminação da inflamação. Uma vez que você eliminou a inflamação, você cria condições para que o paciente tenha, por si só, a capacidade de ter um ótimo controle de placa. Então, esse é o conceito biológico que a gente está tendo hoje em dia quando a gente fala sobre instrumentação periodontal e especificamente com o uso de aparelhos de ultrassom. Agora, o que mudou, na realidade, de uns tempos para cá, e a gente tem estudado junto com o professor Capelli muito isso nesses últimos 3 anos e meio, tá? Verdade. A gente tem acompanhado muito na literatura e vocês não imaginam como a literatura é farta. E essa literatura já vem desde dos anos 2000, 2002, 2004, 2010, mostrando exatamente que essa tendência que nós estamos vivenciando agora, tá? Então, a gente tem, a primeira coisa dentro desse contexto é uma modificação, inclusive, no tipo de aparelhos que a gente tem utilizado. Então, isso, por si só, já é um enorme avanço, tá? E a gente, além dos aparelhos, a gente tem insertos para raspagem supragengival, subimaginal e subgengival, que a gente vai mostrar exemplos para vocês. Mas quando a gente fala de aparelhos, tá? A gente tem o clássico aparelho,
que seriam o ultrassom clássico, que são chamados magneto-strictive, tá? São aqueles, o exemplo mais típico disso é o Cavitron, que a grande maioria dos dentistas possui, tá? Então, isso aqui são lâminas, né, que, à medida que entra a corrente elétrica, ela transmite para a ponta do instrumento, tá, as vibrações necessárias para que você efetivamente tenha ação do instrumento. Tá? Esses aparelhos, eles estão saindo praticamente de linha, tá? Eles estão sendo substituídos, então aqui vocês têm um exemplo clássico, né? Então você tem pilhas de metal, se você fizer um aumento nas pontas, por exemplo, do Cavitron, são ligas de ferro e níquel, tá? Que sofrem, através, por causa da energia elétrica, oscilações que transmite para essa ponta aqui certas vibrações necessárias para que você tenha a ação do aparelho de ultrassom, tá? Aqui tem exemplos de diferentes, esse foi um dos primeiros aparelhos magnetos que eu tive, certo? Hoje você tem ainda muito utilizado aqui no Brasil, esse aparelho da Dentsply, mas que ele já está saindo de linha, certo? Já não estão mais fabricando, eles estão substituindo. Pode falar. Viu, professor Márcio? Me parece que lá nos Estados Unidos, né, pelo menos é a última notícia que a gente tem, as universidades estão substituindo todos esses magnetos restritivos pelos piezo, né? Por uma série de fatores. E parece, depois eu vou buscar esse trabalho, a gente pode compartilhar lá para o pessoal do seu grupo, do Instituto Grise, até na página. Me parece que saíram alguns trabalhos mostrando que esse aparelho, por exemplo, para as higienistas, a longo prazo, eles podem causar problemas de audição. Eu já li alguma coisa nesse sentido. Tá? Por quê? Porque esses aparelhos, então, eles foram substituídos exatamente por esses aparelhos que são os piezoelétricos, que eles têm cristais, tá? Esses cristais, quando sofrem ação pela corrente elétrica, isso é transmitido a vibração, então, para as pontas. O que acontece com esse aparelho? A qualidade do aparelho, o tipo de mecânica, de engenharia do aparelho é completamente diferente quando você está trabalhando com os magnetos restritivos e com o aparelho à base de cristais, tá? Cristais cerâmicos. E você tem aqui uma fórmula muito interessante, quer dizer, o power do aparelho seria frequência vezes a amplitude. O que toda a indústria tem procurado é exatamente que todos esses aparelhos, eles mantenham essa frequência constante, elas não estejam muito sujeitas a variações, inclusive de energia, para que você possa, tendo como única variável o controle da amplitude, para você manter o power do aparelho numa situação extremamente adequada para você exercer o seu trabalho. E uma das coisas que a gente tem observado, e a própria literatura tem conversado, é que quanto menor a amplitude, então, se você tem aparelhos que vibram em torno de 25, 35, 42 mil ciclos por segundo, a amplitude do aparelho é como se fosse uma balança, de tal maneira que quanto menor a amplitude, aí sim é que entra a vantagem, diminui a geração de calor, previne injúrias térmicas e desconforto dos pacientes, e à medida que você aumenta muito a amplitude, você tem maior geração de calor, causa muita injúria térmica e desconforto dos pacientes, e aí sim, à medida que você vai aumentando a amplitude, que é o que nós fazíamos com frequência quando a gente utilizava o ultrassom, quando ele não estava tendo a sua função adequada, a primeira coisa que você fazia é ir lá no potenciômetro, aumentava o máximo possível o potenciômetro, isso gerava todo um desconforto, e gera um desconforto muito grande para o paciente. Além disso, o spray que isso causa é muito grande. E é uma condição completamente diferente, porque é nesses aparelhos com essas pontas, a amplitude dificilmente ultrapassa 30%. Quando isso acontece, você vai ter todas essas vantagens
E esses são exemplos de aparelho que nós temos no mercado, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas são já aparelhos com tecnologias piezo, tá? Que possibilitam, então, o profissional a trabalhar com esses tipos de insertos, onde você tem aqui vários tipos de insertos. Nós vamos ver a coleção que nós desenvolvemos junto com o pessoal, com o professor Capelli, no sentido de maximizar ao máximo o resultado dependendo do tipo de dente que você está trabalhando. Então, aqui vocês têm como que é isso. À medida que você tem a oscilação das pontas, e vocês vão ver que à medida que você aumenta muito a amplitude, essa oscilação aumenta muito. Isso acaba gerando muito spray, uma sensação muito desagradável no paciente e com todas as desvantagens que a gente já está acostumado com os aparelhos tradicionais. Tá? Professor, o que o senhor está falando é super importante, porque a calibração da potência é fundamental para gerar conforto ao paciente, né? Sim. E você consegue trabalhar com potências menores, então, assim, é uma mudança conceitual realmente, porque a maior parte das pessoas achava que tinha que jogar na potência máxima. Isso. Principalmente por estar acostumado a trabalhar com magneto estritivo, né? Isso, já com o piezo é totalmente diferente, porque ele tem uma precisão maior, né? Então, a gente pode trabalhar numa potência adequada, né, até chegar ao ponto só de deixar gotejando. E aí, isso que o paciente... Não, eu sou testemunha, né, porque o senhor faz as raspagens em mim, que quando é feito dessa forma, a gente não sente desconforto nenhum, né? E você pode trabalhar com tranquilidade com pacientes que têm alta sensibilidade, né? Exato. Aqui tem os fenômenos, a literatura é muito forte, né, que fala sobre esses fenômenos de cavitação, onde realmente é extremamente importante. Então, você tem esses 3 fenômenos que ocorrem quando você está utilizando os aparelhos de ultrassom, tá? Não há, evidentemente, tempo da gente entrar em detalhes, mas é super importante que realmente a gente utilize o aparelho de forma correta, tá? Aí começa, principalmente, como o Capelli conversou agora, primeiro, que as pontas são colocadas paralelas ao longo eixo do dente, os movimentos passam a ser extremamente suaves, diferente do que quando a gente usa as pontas dos aparelhos magnetos, tá? Você vai pincelando a superfície do dente e os movimentos são feitos no sentido de apical para coronário, e são movimentos circulares. Mas o mais importante, como você está trabalhando com potências, com amplitudes muito baixas e com movimento bastante suaves, isso não gera desconforto e nem o spray que normalmente os aparelhos tradicionais geram, tá? Então, são duas mudanças conceituais muito grandes aí, né? Muito grandes, exatamente. Uma delas é o controle de potência, e a outra mudança é a cinemática, que é completamente diferente, por exemplo, de raspar com uma cureta, onde exige uma certa força na mão e tudo. É um trabalho extremamente delicado, né? Exatamente. E outra coisa também é que cada procedimento tem uma ponta específica, que nós não estávamos acostumados a fazer isso em periodontia. Na maioria das vezes, o que a gente faz, certo? É colocar uma ponta num aparelho tipo da Dentsply e você trabalhar em todas as faces, em todas as superfícies com a mesma ponta, e dependendo se você tiver cálculo de maior volume ou menor volume, o que a gente fazia quase que automaticamente era exatamente aumentar a potência, aumentar a amplitude, chegando até o máximo, gerando tudo que nós já conversamos com vocês. Tá, então a gente tem uma coleção básica, certo? Cada ponta, as pontas mais robustas, vamos dizer assim, são para cálculos volumosos, certo? As pontas onde você tem dupla angulação, você tem acesso às superfícies, principalmente em áreas de furca, tanto vestibular como lingual, e a gente tem essa ponta aqui, que é a ponta soft, que eu já conto a história dela para vocês, como é que ela surgiu em periodontia.
tá? Então, você tem, então, pontas específicas, e isso é o outro conceito que mudou. Você tem, por exemplo, a P15 e a P10, a P15, por exemplo, vamos pegar a P15 e a P2 são para cálculos volumosos, elas são retas, tá? Você tem a P10, que ela tem uma curvatura principalmente para faces livres dos molares e pré-molares, áreas linguais de molares, de dentes inferiores e palatina de dentes posteriores, áreas distais dos molares, e você tem aqui as pontas mais específicas para controle da placa subgengival, do cálculo subgengival, que são a P11 e a P12, que acesso a áreas de rugosidade, de convexidades radiculares, tipo furca, certo? E a P4, que é uma ponta flexível, que é utilizado para raspagem de bolsas estreitas e profundas. Então, esse é um outro conceito que mudou. Agora, outro conceito que a gente não estava acostumado, então nós temos que mudar quando a gente tem princípios básicos de instrumentação. Cada ponta tem um fluxo de água específico, você precisa controlar. À medida que você troca a ponta, ela, além de ter um fluxo de água específico para evitar um spray muito grande, você tem que seguir rigorosamente as indicações e o percentual de amplitude, que nessas pontas aqui, o máximo que a gente chega é em torno de 30%, completamente diferente quando a gente está utilizando as pontas convencionais. Pois não, Capelli? Então, eu acho que essa é uma das etapas mais importantes, né? É aprender a fazer essa regulagem do fluxo de água e da potência. Isso faz absolutamente toda a diferença, né? Faz sim. E a gente tem que entender que isso varia muito de equipamento para equipamento, porque os equipamentos têm qualidades construtivas diferentes, né? Então, fazendo uma analogia bem simples, é como carro. Eu posso ter um Gol básico e eu posso ter uma Mercedes, né? Então, assim, eles são carros, têm 4 rodas, mas a qualidade construtiva é totalmente diferente. Então, se a gente pega um equipamento bem simples, ele, até para fazer, para localizar a ressonância de funcionamento, às vezes ele você pisa no pedal, ele dá um pico e dá aquele tranco no inserto até ele encontrar a ressonância. Já os equipamentos mais sofisticados, que tem uma eletrônica melhor, que tem uma caneta com uma qualidade mecânica melhor, ele funciona como se fosse em rampa, você vai pisando, ele vai soltando gradativamente a potência, né? E isso, a gente entendendo que existem diferenças entre os equipamentos, é impossível dizer, esse inserto você trabalha com 20%, esse com 30%, porque não é possível usar a mesma potência para todos os equipamentos, por eles serem diferentes, né? Exatamente. Então, a forma mais simples que a gente encontrou, o método mais simples que a gente encontrou, foi pegar e fazer uma calibração, ou seja, a gente abre o fluxo de água e faz um gotejamento rápido dessa água, né? O que mais ou menos esse seria isso aqui. Exatamente. E aí a gente vai aumentando gradativamente a potência até formar uma microvaporização, mas a água continua gotejando na ponta, exatamente como está nesse vídeo, né? Exatamente. E evitar aqui tá, até que o fluxo está muito alto, né? Pode ser um pouquinho menor até, um gotejamento mais rapidinho assim. Exatamente. Então, completamente diferente do que era feito antigamente, que a gente viu um spray saindo, né? Agora a gente consegue fazer. Esse é um vídeo também, professor Márcio? Esse é um vídeo que mostra basicamente o movimento, né? Que você faz com essa ponta soft, tá? E aqui, olha, o gotejamento que tem, tá? Eu vou aumentar um pouco o fluxo para vocês observarem exatamente a diferença. Isso é no modelo de treinamento que a gente usa, exatamente para você observar como é que é feita a instrumentação, que é bastante diferente do que a gente está acostumado a fazer, estava acostumado a fazer convencionalmente com as pontas dos aparelhos magnéticos. Então,
você suavemente você vai fazendo movimentos circulares para que você realmente tenha uma ação efetiva para a sua raspagem e alisamento reticular. Fazendo dessa forma, né, professor Márcio, a gente percebe que o spray é quase nada que se forma, né? Nada. Exatamente aqui esse desenho mostra que as pontas têm que ter uma qualidade em que quando você abre o fluxo de água, é esse que seria o ideal, o gotejamento, certo? E que o professor Capelli está falando é que você tem que regular isso toda vez que você, dependendo do aparelho que você tem, você vai regular esse fluxo de água e a amplitude, exercendo exatamente essa instrumentação circular, no sentido de ter acesso exatamente às áreas de rugosidade radicular. Então, é super importante, isso muda bastante o conceito, né? Então, você tem especificamente raspagens, e aqui voltando novamente, né? Aquelas recomendações que você pode ter instrumentos de ultrassom, tá? Para raspagem supra e subgengival, aqui tem um modelo de uma ponta que a gente está desenvolvendo, inclusive mostrando exatamente a ação do ultrassom, tá? A gente vai pincelando as superfícies onde você tem cálculo, e essas pontas, elas tendo um diâmetro muito pequeno, elas permitem acesso principalmente em áreas interproximais, que muitas vezes é difícil você ter acesso com instrumentos manuais. É lógico que a gente tem instrumentos manuais para isso, tá? Mas esse é um tipo de instrumentação que você faz, onde vocês observam que o spray é mínimo. Ainda aqui está com um volume um pouco maior, não há tanta necessidade por efeito de filmagem, para que vocês realmente possam perceber o tipo de instrumentação. Aqui um paciente que tinha muita sensibilidade, dá para ver, inclusive, com as recessões gengivais que o paciente tinha, certo? Sim. E toda essa instrumentação foi feita sem anestesia. Quando você tem pontas menores, né, que a gente vai mostrar para vocês, quando você tem pontas menores, que é chamada a raspagem subgengival, aí você tem algumas pontas, tá, que aqui vocês estão vendo um outro caso clínico, tá, que seria a submarginal de um paciente que tinha já um trabalho restaurador. Com a utilização dessas pontas, e aqui especificamente a ponta P4, que ela é flexível, você consegue entrar dentro do sulco gengival para fazer a limpeza dessa área, coisa que vocês observam que o traumatismo na área é mínimo. E vocês vão ver como isso é importante, principalmente quando a gente mostrar situações de áreas periimplantares, onde você tem um sulco muito profundo, e como isso é importante para que você faça essa limpeza. Você não consegue fazer essa limpeza com instrumentos manuais, por isso que a gente tem que combinar as duas. Aqui já, num caso muito mais avançado, certo? Onde você tem uma bolsa periodontal profunda, esse caso foi feito, inclusive, aqui tinha uma furca distal, foi filmado, inclusive, no microscópio, é a área distal do segundo molar, então, muitas vezes, o filme sai um pouco de foco, mas mostrando que esse tipo de instrumentação, se vocês olharem aqui pelo espelho, essas pontas com dupla inclinação permitem acesso às regiões de furca. Então, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Nesse caso aqui, nós trabalhamos também com instrumentos manuais, nesse caso seria especificamente as curetas de Grace 13 e 14, e estamos associando, inclusive, limas periodontais, tá? Para que a gente pudesse ter efetivamente uma raspagem. É esse o conceito que eu quero passar para vocês. Aqui uma ponta diamantada, inclusive, de ultrassom, onde nós estamos tirando excessos marginais de restaurações que estavam exatamente na área muito próxima às lesões de furca. Então, aqui dá para ver bem o posicionamento que você tem
com esse tipo de instrumento de dupla curvatura, para que você tenha acesso, aqui mostrando para vocês uma área de muito difícil acesso, que é uma furca distal de um segundo molar inferior, certo? Que dificilmente você teria um acesso adequado, lembrando que essa instrumentação foi feita sem abertura cirúrgica. Então, esse tipo de conceito é extremamente importante, e isso toma uma conotação muito grande, porque você tem também hoje o desenvolvimento, com o professor Capelli, de pontas específicas de diamantes que podem ser utilizadas para o famoso RAI, que a gente utiliza muito em cirurgias pré-protéticas, em implantoplastia, se você for adepto desse tipo de abordagem terapêutica, remoção de excessos marginais e restaurações, e cirurgias flapless também, que nós estamos desenvolvendo no sentido das famosas cirurgias de sorriso gengival sem abertura de retalho. Infelizmente, não há tempo de mostrar para vocês em detalhes esse tipo de procedimento, tá? Aqui você tem, então, como eu expliquei para vocês, os protocolos que a gente tem usado com muita frequência, isso diariamente a gente tem utilizado, as pontas de maior calibre para raspagem supragengival, que seria a P10 e a P15. Depois nós vamos passar para vocês disponibilizar, professor Capelli, essas pontas, né? A gente tem um guia de periodontia que está em PDF, que vocês podem, a gente vai disponibilizar para vocês, porque tem as indicações. Lá no nosso Health Ultrasonic BR no Instagram, tá. Tem na bio tem um link, que aí é só clicar no link e dá para baixar o guia de pele, o guia de estética e o guia de endo. Ótimo. Então, é isso aí. Legal. Vocês vão ter detalhadamente aqui a P15, que tem uma bolinha na ponta para remoção de cálculos mais pesados, né? Então, a gente tem cada ponta, tem a sua ação específica, a P10, tem angulações para faces livres, de molares e pré-molares, e tem as pontas para raspagem subgengivais e submarginais, que são a P11, tá? A P12, que tem angulações diferentes, e essa que a gente chama de soft sensitive. Eu fiquei de contar essa história para vocês. O professor Capelli deixou, há uns 3 anos e meio, umas pontas para que eu tivesse a oportunidade de testar, porque ele estava começando a trabalhar com pontas em periodontia. E essa ponta aqui, na realidade, é uma ponta da endodontia, tá? E que eles utilizam, uma ponta flexível, que tem em torno de mais ou menos 18 milímetros de comprimento, e eu coloquei isso no ultrassom, tá? E comecei a trabalhar num paciente que tinha alta sensibilidade com bolsas estreitas e profundas. E eu comecei a ver a efetividade que essa ponta tinha exatamente em pacientes com grande sensibilidade e pacientes que tinham, inclusive, bolsas estreitas e profundas, como eu falei para vocês. Aí eu liguei imediatamente para o Capelli e falei, Capelli, que ponta que é essa aí, tá? E aí nós diminuímos o diâmetro, hoje ela tem em torno de 10 milímetros, né, Capelli? Ela é flexível. 10 de comprimento e 0,28 de diâmetro de ponta. Exatamente. E a gente começou a utilizar, e depois isso eu dei o nome de soft, mas ela está com o nome comercial de sensitive, que é a P4, que é uma ponta que eu uso com muita frequência, a gente vai ver. Deixa eu correr um pouquinho para a gente mostrar os casos também de implantes, que a gente usa muito essa ponta para descontaminação de implantes. Aqui só mostrando para vocês que à medida que você vai aumentando, né, a potência do aparelho, você vai tendo diferentes, então, uma potência baixa, uma potência média e uma potência alta. Isso acaba gerando, inclusive, se você não tiver controle, muita sensibilidade por parte do paciente. Tá? Professor Márcio, na verdade é muito simples de entender, né, o porquê que causa sensibilidade. Primeiro que é um movimento enorme, assim, uma amplitude, a gente não enxerga isso, mas é uma amplitude maior. E aí,
Com essa amplitude maior, a gente não tem a refrigeração da ponta do inserto. E sem Exatamente. a refrigeração, começa a gerar calor e isso causa desconforto, né? Sem Juntamente dúvida com nenhuma. a amplitude. Então, quanto Além do... menor a amplitude, a gente conseguir trabalhar menor, melhor. Porque além de eu gerar menos desconforto ao paciente, menos aquecimento, menos spray, tudo é melhor, né? Lógico que tem um limite, não dá para trabalhar, às vezes, no mínimo do mínimo, mas vai subindo gradativamente a potência, aqui eu já estou conseguindo remover esse biofilme, esse cálculo, então não precisa mais potência que aquilo. Exatamente. Quando a gente utilizava um exagero com os instrumentos convencionais, né? E aqui tem, a gente pode disponibilizar para vocês, tudo isso tem na literatura, né? À medida que você, dependendo do tipo de depósito que você tem, você pode trabalhar com insertos de maior diâmetro ou menor diâmetro. Você pode trabalhar com instrumentos retos ou instrumentos curvos para que você tenha acesso exatamente a essa instrumentação nas diferentes faces dos diferentes dentes, tá? Então, isso é extremamente importante que a gente tenha esse conceito tem em muitas publicações da literatura. Aqui mostrando uma ponta sensitive, que seria a P4, entrando para a limpeza do sulco gengival com o mínimo traumatismo. Então, isso você não consegue com o menor instrumento de raspagem que você tem, para controle, evidentemente, do biofilme, tá? E aqui vocês estão vendo em áreas, inclusive, de apinhamentos dentais, tá? Aqui nós fizemos a raspagem com instrumentos manuais e depois nós começamos a fotografar isso em maior aumento, mostrando aqui residual de cálculo que muitas vezes você não consegue remover, a não ser com pontas extremamente delicadas para você poder fazer toda essa instrumentação. Então, essa seria a P4, né, que seria sensitive. Casos, por exemplo, de pacientes jovens, onde você tem hiperplasia gengivais, isso é muito legal, onde o paciente normalmente tem muita sensibilidade, e você não consegue simplesmente tocar com o instrumento, ou às vezes até sondar essa área, o paciente se queixa muito, você pode fazer uma instrumentação de boca inteira, exatamente utilizando esses princípios que a gente tem conversado com vocês, no sentido de diminuir de uma sessão para outra, quando você faz esse tipo de instrumentação, todo esse processo inflamatório, levando muitas vezes a uma resolução bastante interessante do quadro inflamatório. Aqui nós estamos vendo exatamente pacientes recém-saídos de ortodontia, onde você tem muito sangramento e que fica, às vezes, muito difícil você fazer o controle do biofilme nessas áreas onde tem um edema muito grande. Com essas pontas você consegue limpar o biofilme e de uma sessão para outra você ter resultados assim bastante interessantes no sentido de diminuir a inflamação, que é um dos objetivos, evidentemente, de toda a instrumentação periodontal. Casos de bolsas palatinas também, em bolsas estreitas e profundas, exemplos de utilização. É uma área extremamente sensível para o paciente, né? O paciente sente muita sensibilidade de você colocar um instrumento nessa região, principalmente se o processo inflamatório for muito grande. Quando você usa essa instrumentação, progressivamente você vai conseguindo diminuir o edema e faz com que você tenha um potencial muito grande de resolução do processo, tá? Aqui nós estamos vendo uma ponta P10, exatamente pela angulação dela, ela permite acesso às faces livres dos dentes posteriores, tanto molares como pré-molares, e aqui as lesões de Furca. E é interessante, eu fiz uma imagem para vocês sobre tratamento de lesões de Furca, que é uma polêmica muito grande atualmente em periodontia, né? Em função dos implantes, então, se você deve ou não fazer um tratamento de lesões de Furca, principalmente se elas estiverem em graus bastante avançados. A imagem que eu estou fazendo para vocês é o seguinte: quando você está trabalhando numa Furca, você está entrando dentro de um túnel, certo? Que você tem que limpar o teto da Furca, as paredes laterais e o chão.
E os trabalhos mostram que o menor instrumento manual que você tem, você não tem acesso a essas áreas. E principalmente se você considerar que muitas vezes você não sabe aonde que esse túnel vai estar. É o caso, por exemplo, dos molares superiores, que você classifica muitas vezes em classe 2 de furca, mas quando você vai visualizar, você tem uma classe 3 de furca, porque você não tem, à medida que a lesão vai caminhando, você não tem exatamente uma ideia da morfologia, e à medida que você tem casos mais avançados, vai estreitando cada vez mais a área. E os trabalhos mostraram que, nesses casos especificamente, a utilização de pontas de ultrassom, além disso, você tem o componente vertical da furca. Às vezes você tem esse componente horizontal e o componente vertical, você cai dentro de um buraco. E você não tem instrumentos para limpar isso aí. Essa é uma das grandes razões, inclusive, que justificam os insucessos de tratamento de lesões de furca. Então, aqui um caso clínico, rapidamente, para mostrar para vocês, que a gente usa essas pontas de curvaturas, mais curvadas, que seriam de dupla curvatura, P11 e P12, e as pontas da soft ou a sensitive também, mostrando aqui para vocês, então, um caso de uma lesão de furca classe 2, com um processo inflamatório extremamente evidente aí, com o sangramento. Quando você começa a trabalhar com essas pontas, você passa a ter acesso exatamente ao teto da furca, às paredes laterais, e essa instrumentação, ela acaba ficando mais efetiva. Então, vocês estão vendo aqui o instrumento em posição, depois vocês estão vendo aí, à medida que a gente vai instrumentando a área, e evidentemente, se você trabalhar com magnificação, isso fica melhor ainda, né? Você passa a ter uma visão, inclusive, das alterações que estão ocorrendo exatamente nessa região. Você vai mudando aqui em maior aumento, né? A gente observa que aqui ainda tem alteração exatamente no teto da furca, na entrada da área da furca propriamente dita. Vocês estão vendo aí em 2018, agosto, entrando com pontas específicas, aqui no caso seria a P4, para fazer exatamente essa instrumentação, tá? O final da instrumentação que a gente faz nessa região, tá? E aqui está o final com maiores aumentos, a gente está passando, e 11 meses depois, onde você observa aqui a ausência completa de inflamação na área, e uma reversão do quadro inflamatório, transformando aí uma classe 2 de furca numa classe 1, que é passível do paciente controlar através de meios mecânicos de controle de placa. Tá? Então, 11 meses depois, mostrando como passa a ser efetivo, principalmente em áreas de em áreas de furcas, né? Onde você tem concavidades, onde você tem convexidades, e a própria literatura mostra, clássica já na literatura de Gaspagem, que as pontas de ultrassom são mais efetivas que os instrumentos manuais para esses casos. 11 meses depois, sem nenhum indicador clínico de doença periodontal. Um outro caso também, mostrando, muitas vezes você está fazendo todo esse procedimento e tem excessos marginais aqui, infelizmente, de cimento. Isso pode ser removido, muitas vezes o paciente não tem condição de trocar esse trabalho restaurador, você tem condição de instrumentar sem dano nenhum à área, tá? Com a instrumentação ultrassônica, tanto nas faces proximais, como nas faces, especificamente nas faces de furca. Isso pode ser utilizado aqui, mostrando nitidamente um caso de tratamento cirúrgico de lesão de furca, uma ponta P12, exatamente instrumentando essa área, aquilo que eu falei no desenho que eu mostrei, instrumentando o teto da furca, a parede lateral, a parede distal da raiz mesial e a parede mesial da raiz distal, que efetivamente você tem uma condição bastante promissora de controlar o biofilme e as rugosidades radiculares dessa área, tá?
situações, inclusive, de apinhamentos dentais, onde você tem muita dificuldade para raspar com instrumentos, então, pacientes que têm já um apinhamento muito grande, a instrumentação ultrassônica, aqui o jato está maior exatamente por efeito de filmagem, não há necessidade de um fluxo de água tão grande, tá? Mas mostrando aqui que essas pontas mais finas, efetivamente, você consegue entrar em áreas de apinhamentos dentais que muitas vezes são extremamente difíceis de serem controladas com instrumentos manuais. É possível fazer isso com instrumentos manuais? Lógico que é, certo? Mas quando você tem essa instrumentação, principalmente em áreas linguais, aqui nós estamos vendo um trabalho em áreas linguais, em áreas, inclusive, de recessões gengivais, onde a gente está trabalhando com essa instrumentação. O fluxo está muito grande para efeito de filmagem, não há necessidade desse fluxo grande de água, tá? Então, é isso aí. Vamos passar outro caso também. A gente tem muito filme, né? Nós já estamos em cima da hora, certo? Você tem 3 anos fazendo diariamente, praticamente, o uso. Exatamente. Então, tem muita coisa aí, muitos casos. Aqui mostrando o sulco palatino, né? Que já é um quadro difícil de você limpar, né? Com essas pontas você consegue limpar. Vamos passar aqui exatamente para a área dos implantes, que eu acho que seria interessante a gente conversar com vocês sobre isso, tá? Uhum. Que seria aqui só o caso das pontas, onde aqui foi feito um aumento de coroa clínica, onde você tem que modificar a área de espaço interproximal. Isso pode ser feito tranquilamente com as pontas diamantadas, né, onde aqui foi feito um deslize apical do retalho, e o RAI, que é o Restorative Alveolar Interface, que foi feito com essas pontas diamantadas bem delicadamente, quer dizer, você tem um trauma cirúrgico mínimo quando você utiliza esse tipo de ponta para favorecer depois a instalação do núcleo metálico e a reconstrução protética, tá? No caso, aqui, outro caso cirúrgico, onde a gente está num dente bastante comprometido, nós estamos fazendo um desgaste compensatório na área de furca, trabalhando nas áreas proximais, tá? Para que a gente tenha um resultado favorável no sentido de recuperação desse elemento dental. E aqui mostrando nitidamente que, num caso clínico, a gente utiliza todo esse arsenal que a gente tem disponível de pontas de ultrassom para solucionar os nossos problemas, dependendo de cada caso que a gente tem e que aparece no dia a dia dos nossos consultórios, tá? Então, aqui são modelos... E quando a gente trabalha aqui, mesmo em caso agudo, né, como esse aqui, um abscesso periodontal, onde nós utilizamos exatamente desse tipo, aqui a gengiva é extremamente fina, qualquer instrumento manual iria, evidentemente, você podia causar um dano grande a esse tecido, tá? Aqui mostrando a utilização de uma mini cureta, como ela é muito grande com relação a que é uma bolsa estreita e profunda nessa região. Aqui utilizando pontas para alisamento, que são as pontas flapless. Ô, professor, deixa eu só fazer, o senhor está mostrando aí, está com o nome flat, né, que eram os protótipos iniciais. Isso. Ela acabou recebendo um nome, como a gente já tinha registrado na Anvisa, uma série de coisas, Blade S-Pério. Blade, que é uma lâmina, né? É uma lâmina, Blade S-Pério, e aí tem vamos trocar o nome. A versão diamantada também, que é a Blade SD Pério, que com o diamante ela ganha poder de desgaste em lateralidade, né? Ou seja, ela ganha a capacidade de realmente criar, por exemplo, vai tirar um excesso de uma restauração. Vai fazer um recontorno, alguma coisa ali, tá? Então ficou com o nome de Blade S-Pério. Quando a gente está testando essas pontas, a gente coloca os nomes, alguns apelidos, e depois, para registro na Anvisa, aí o pessoal tem que
modificar, certo? Mas só mostrando aqui as avaliações e o resultado que a gente tem depois de resolução do processo inflamatório, depois de 10 dias, como a gente consegue reverter o quadro inflamatório, nesse caso agudo, através da utilização dessa instrumentação, tá? 30 dias depois, olha a qualidade da gengiva que a gente conseguiu, esse era o caso inicial, esse é o caso 30 dias depois, com mínima sequela, considerando que nós estamos com uma gengiva, estamos aí com uma gengiva extremamente, um fenótipo extremamente fino, tá? Então, outras situações clínicas de raspagem de áreas palatinas também, onde a gente consegue resultados muito interessantes. Isso é um caso que a gente vê com muita frequência no consultório, né? Bolsas estreitas e profundas na palatina de molar superior, que muitas vezes você não tem acesso, a não ser se você tiver esse tipo de instrumentação para você efetivamente conseguir um debridamento da superfície radicular e torná-la ela biocompatível. Aqui vocês têm o caso 2 meses depois, com uma diminuição sensível da profundidade clínica de sondagem e passível de controle de placa por parte do paciente, tá? Então, o caso inicial, o caso depois de 2 meses, tá? Aqui uma situação de antes e depois, mostrando a instrumentação combinada, num caso agudo, tá? Onde vocês estão vendo a resolução em períodos relativamente curtos, em torno de 10 dias, como você consegue uma resolução do quadro inflamatório, que é um dos princípios básicos da técnica da primeira fase do tratamento periodontal. Então, uma lesão aqui era um quadro agudo, onde você, através de instrumentação ultrassônica e, evidentemente, manual, mas mais ultrassônica em função do conforto que você pode oferecer aos pacientes, a resolução depois de 10 dias. Casos, inclusive, que são muito difíceis de uma instrumentação, casos de um histórico de líquido em plano, também a gente trabalha muito com a utilização desse tipo de recurso terapêutico, porque quanto menos placa, muito menos inflamação, mais favoravelmente, lógico que o paciente é submetido a uma terapia auxiliar com o pessoal da estomatologia, você consegue uma reversão do quadro inflamatório. E situações clínicas aqui, inclusive de lúpus, né, que é muito difícil você controlar e trabalhar, o paciente tem alta sensibilidade, se você trabalhar com esse tipo de instrumentação, você consegue reverter também o quadro inflamatório. Então, vários exemplos que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? De resolução, de como ampliou muito o nosso arsenal terapêutico para tratamento na fase 1 do tratamento periodontal, que seria a fase de tratamento não cirúrgico. Casos, assim, muito sérios, né? Muitas vezes você entra com instrumentação ultrassônica, tá? E aqui vocês estão vendo como o paciente chegou, 0 hora, quando ele saiu do consultório. Muitas vezes, esses casos, a gente tem que entrar 24 horas depois, como houve uma regressão muito grande do quadro inflamatório. Muitas vezes, casos desse tipo, são necessários entrar com antibiótico terapia, não é o objetivo da aula, mas muitas vezes você tem que ter uma terapia auxiliar com antibiótico terapia sistêmica, né? No caso aqui, nós utilizamos o metronidazol com amoxicilina, e 48 horas depois você tem uma regressão muito grande do quadro inflamatório, tá? Então, 72 horas depois, como mudou completamente você utilizando esse... E toda essa terapia foi feita sem anestesia, só com instrumentação ultrassônica associado ao uso de antibiótico terapia sistêmica. Esse caso aqui é bastante clássico, né? De um paciente que apresentava, só para mostrar para vocês como isso passa a ser efetivo, um quadro inflamatório terrível, né? De uma periodontite já hoje seria classificada no estágio 4, e depois do procedimento de raspagem e alisamento radicular, 30 dias depois, como a gente conseguiu uma reversão do quadro inflamatório, e aí sim a gente começa, 60 dias depois, a gente finaliza essa primeira fase do tratamento para entrar depois com a fase de tratamentos de sequela. Quando a gente fala de implantes,
Isso tem sido para finalizar, tenho mais 10 minutinhos, já passei da hora, mas só mostrar para vocês, isso é importante a gente conversar, que isso realmente é um problema muito grande, certo? Como é que você vai limpar essa superfície do implante? Isso aqui é exatamente dessa monografia, onde os autores, inclusive, indicam a utilização de aparelhos de ultrassom para que você tenha a capacidade de limpar. Quando você fala em tratamento de mucosite periimplantite, tá? Então você tem situações, muitas vezes, que você tem que limpar a área da cerâmica, tem que limpar a superfície lisa do implante, tem que limpar a superfície rugosa do implante e, muitas vezes, a bolsa periimplantar, que você tem que descontaminar essa área em função dos patógenos que causaram, evidentemente, todas essas lesões. Sim. Quando você trabalha com instrumentação ultrassônica, certo? Esse trabalho que foi publicado em 2016, eu achei extremamente interessante, é um trabalho dentro da área de pesquisa que mostra que, muitas vezes, o fenômeno que ocorre, que é a cavitação, que é super importante, inclusive, para o controle da microbiota, principalmente da parte de placa subgengival, necessariamente ele não precisa tocar no objeto. Então, se você acionar o aparelho de ultrassom sem muitas vezes tocar, o efeito, todos aqueles fenômenos físicos, principalmente a cavitação, ocorre e você passa a ter um controle dos agentes causal, principalmente no caso de doenças periimplantares. Então, isso é extremamente importante. Mas mesmo que você tenha que tocar na área, muitas vezes você tem um sulco periimplantar muito grande, você tem aqui 4, 5 milímetros de sulco periimplantar que precisa ser limpo. Você não consegue limpar a não ser com essas pontas de ultrassom, porque aqueles instrumentos, aquelas curetas de plástico, elas são muito pouco efetivas, além de causar um traumatismo muito grande na área. Tá? São mais grossas também, não são, professor Márcio? São muito grossas e não tem acesso a essa área, né? Uhum. Outra situação clínica que mostrando numa área de implante, você limpando o sulco periimplantar. E aqui um caso clínico de bolsas periimplantares, onde a gente fez a medida de profundidade de sondagem, é uma terapia que a gente tem usado, a irrigação com clorexidina 1%, a limpeza do sulco periimplantar. Aqui a gente está vendo, medindo o sulco periimplantar e vendo se a gente conseguiu remover todas as rugosidades. Uma nova irrigação que a gente faz, e você tem depois, 24 meses depois, o paciente em manutenção, onde houve uma diminuição sensível do sulco periimplantar, compatível com saúde e seguindo aquele princípio, possibilitando que o paciente tenha um alto índice de controle de placa. Então, essa é a forma que a gente tem utilizado para tratamento de mucosite, e é um princípio extremamente importante você utilizar esses princípios, tanto da mesma maneira que você faz em periodontia, você trabalhar com isso na área de implantodontia, que é um pré-requisito importante se for feita uma indicação eventual de uma cirurgia de reconstrução nos casos de doenças mais avançadas de periimplantite. Aqui só mostrando um caso onde você tem aqui um sulco periimplantar muito grande, o paciente com abscesso nessa região, a prótese era uma prótese parafusada, que nós tivemos a oportunidade de remover, só mostrando para você a quantidade de cálculo que tinha nessa região, tá? E a limpeza que foi feita, inclusive com pontas de ultrassom, mostrando exatamente que risca muito pouco, tá? Por quê? Porque você está trabalhando de forma paralela, você não está fazendo forças excessivas, como a gente fazia com os instrumentos convencionais, e lógico que depois que foi feita toda essa limpeza, a prótese foi colocada, foi cimentada, existem outras medidas terapêuticas que foram tomadas nesse caso, que não cabe aí a gente discutir no momento.
E aqui, 2 casos interessantes, né? Um paciente que tinha um implante agulhado de um lado da boca, certo? Nossa. Há muitos anos, há mais de 25 anos, essa paciente tinha do lado direito dela um implante agulhado, e vocês observam aqui como a gente entra com essa ponta aqui, porque normalmente quando ela vinha na manutenção, essa área a gente observava sangramento. Então, esse é um princípio que a gente tem, exatamente controlar esse sangramento, e a gente utilizou aqui a P4 exatamente para limpar essa região, porque a paciente não queria, e nós achamos também que não havia necessidade nenhuma de você remover esse tipo de trabalho. Do outro lado da boca da paciente, ela tinha um implante mais moderno, mas com uma falha muito grande de adaptação, e aqui dá para vocês verem já o início de uma alteração no tecido ósseo, tá? Mostrando o quanto é importante que você tenha um controle do biofilme subgengival para que o paciente não tenha alterações que levem, evidentemente, a perdas e problemas mais sérios futuramente. Mesmo em procedimentos cirúrgicos periodontais, aqui um caso de um exemplo de uma cirurgia de tratamento de periimplantite, essa limpeza dessa área aqui é feita também com o uso de ultrassom. A gente utiliza isso como rotina. Lógico que existem outras medidas que a gente lança a mão, tá? Mas a gente faz normalmente esse tipo de procedimento com magnificações. A gente usa o ultrassom como a forma de você limpar essas roscas do implante, e que vocês estão vendo resultados depois de 8 meses, com ausência de indicadores clínicos de doença periodontal. Aqui, em 2018, 4 anos depois, a formação de tecido já com uma resolução muito grande desse quadro de periimplantite. Aqui já era um tratamento cirúrgico. Se você considerar isso em termos de tratamento de mucosite, isso é super importante. Aqui um filme para terminar, tá? Muitas vezes você tem um paciente onde você tem um sulco periimplantar muito grande, tá? A gente não vai discutir aí o planejamento, mas muitas vezes o caso aparece no consultório dessa forma. Essa área tem uma prótese colocada sobre implante muito subgengival. A única maneira que você tem de limpar efetivamente com mínimo traumatismo é utilizar de pontas flexíveis, inclusive, nós utilizamos aí a P4, a Sensitive, para você conseguir limpar a área. Isso é bastante comum acontecer. O paciente chega muitas vezes com sangramento, com exudato, numa área onde o implante foi colocado numa posição bastante inferior ali em esmalte-cimento dos dentes, tá? E você não tem outro jeito de limpar a não ser utilizando desses recursos terapêuticos que a gente está tentando mostrar para vocês, tá? Então, mostrando basicamente esse tipo de... Aqui, um caso de periimplantite, mostrando num aumento bem maior, essa limpeza do sulco, ela foi feita sem anestesia, onde a gente está limpando o sulco periimplantar, tá? Vocês vão ver isso aqui em maiores aumentos, né? Mostrando aí realmente a utilização, como que a gente tem utilizado, nós estamos trabalhando praticamente com enroscas dos implantes, e o dano que a gente causa é mínimo nessas regiões, lembrando que já havia uma perda de inserção significativa nessa região, e essa é a forma que a gente tem de controlar a placa subgengival em áreas periimplantares. Em maior aumento, mostrando o filme aqui, mostrando exatamente a área e o mínimo traumatismo que a gente ocasiona na região, o que isso é extremamente importante. Aqui eu estou jogando um ar para mostrar para vocês a qualidade da limpeza que a gente consegue. É lógico que isso está favorecendo muito pelo uso de magnificações também, né? Então, esses princípios que a gente está procurando mostrar para vocês é que tem, lógico, aqui o caso clínico inicial e 60 dias depois
já sem bolsa, sem sangramento e sem supuração. E casos mais graves, como esse aqui, né? Um paciente que apareceu no consultório com esse quadro aqui, de periimplantite. Há 10 anos atrás foi feito uma cirurgia com enxerto, ele apareceu no consultório nessas condições, sem nenhuma terapia periodontal de manutenção, e quando nós instituímos exatamente essa terapia, aqui vocês estão vendo, essa paciente perdeu um único implante aqui, mas olha a qualidade do controle de placa, e isso tem auxiliado muito as terapias periodontal e periimplantar de suporte, porque esse caso aqui, ele está estável depois de 7 anos que ela começou a tratar no consultório, e isso tem trazido, sem dúvida nenhuma, muita satisfação, porque se tirar esses implantes, não há como colocar mais. Não tem o que fazer. Então, esses são recursos, é aquilo que a própria academia americana chama, certo? Que são casos onde você controla a doença, certo? Você mantém uma estabilidade e, sem dúvida nenhuma, esse tipo de recurso de associações de instrumentação ultrassônicas com instrumentos manuais trouxe aí um arsenal melhor para a gente. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpa aí ter passado o tempo, mas como a gente tem muito material e gosta muito de falar, quando você fica velho, você começa a falar muito. Mas a gente tem uma casuística muito grande. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês. Eu agradeço muito o professor Capelli por essa parceria científica que nós temos, inclusive de desenvolvimento dessas pontas. Isso que é o mais importante, isso que é mais significativo, que a gente pode contribuir bastante aí para a periodontia, e mudando, lógico, mudando alguns conceitos, e como eu sou uma pessoa que sempre gosto muito de desafio, certo? A gente vai procurando realmente melhorar as nossas condutas terapêuticas. Eu agradeço muito a paciência de vocês, e realmente... nós temos aqui pessoas online. Tá. A Daniela, o Felipe, a Valéria, a Mila, o Douglas, o Egmont, o Paulo, a Jéssica. O senhor quer abrir para eles perguntarem alguma coisa? Lógico, eu fico preocupado com vocês. Eu estou aqui para responder, não tem problema nenhum. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, continue compartilhando. Obrigado, professor Márcio. Né? Eu, ao longo da aula do senhor, não sei se o senhor estava mais focado, né? Eu fui compartilhando as perguntas, as impressões sobre a aula. Por exemplo, a Mila Oliveira, que aula sensacional, obrigado. Eu agradeço, pô. Bela aula, e assim por diante. Olha lá, acabou de entrar, de postar aqui a Tâmara, aula maravilhosa, parabéns. Então, assim, o pessoal adorou, somente eu agradeço. Eu não tenho como agradecer, assim, eu fico muito feliz e muito honrado de ter essa parceria com o senhor, porque eu sou endodontista, né? Nunca fiz outra coisa na minha vida, só endo. Então, assim, ter uma pessoa do gabarito do senhor, que tem o conhecimento científico e clínico, né? E o senhor aplica constantemente esse conhecimento científico na sua clínica diária, e ter o senhor como parceiro no desenvolvimento de tudo isso que a gente está fazendo na periodontia é realmente um motivo de muito orgulho e satisfação para a gente, porque, e além de tudo, poder conviver com o senhor, que é uma pessoa sensacional. Então, muito obrigado, de verdade. Capelli, eu fico muito feliz. Aqui, né? O senhor deu um show realmente, olha lá, ó. O Bruno, né? Realmente é um show. Então, assim, a gente fica muito feliz. Dizendo novamente, a gente está se adaptando a essas novas tecnologias, mas eu acho que ficou bem bacana. Eu acho também. A gente vai gravá-la, né? Ela vai ficar gravada, ela vai gerar um link que depois a gente pode compartilhar com outras pessoas, e quem quiser pode assistir novamente com calma, né?
Olha lá. A Mônica agora acabou de dizer aqui, ó, adorei, feliz de escutá-los aqui no Confinamento Carioca. Olha, gente do Rio de Janeiro assistindo, olha que bacana. Então, Eu fico muito feliz. o Fernando... Tá? Então, a gente vai disponibilizar essa aula depois. Quem quiser assistir mais de uma vez, quiser compartilhar com os grupos de amigos, colegas, eu acho que é uma excelente oportunidade. Eu estou às ordens aí, abrir um canal, se eventualmente eu puder responder algumas perguntas e passar para todos os colegas, esse que é o objetivo, é passar a nossa experiência realmente desse tema especificamente. Estou realmente às ordens, tá? Então, professor Márcio, logo que as coisas retornarem ao normal, não é verdade? O Instituto Grise volta com os cursos, com os treinamentos, né? Sim. O senhor quer falar alguma coisa sobre o Instituto, sobre os cursos que estavam acontecendo e que, na verdade, vão acontecer no próximo semestre e, por ocasião do coronavírus, foram suspensos, né? A gente tem no Instituto cursos com grupos reduzidos de profissionais, normalmente, no máximo, 8 profissionais, onde a gente tem, especificamente nesse tema, né, a gente tem um curso onde a gente trabalha com workshop, tá? Onde a gente trabalha junto com o professor Capelli, onde vocês vão ter a oportunidade, os alunos têm a oportunidade de conhecer essa tecnologia nova de ultrassom, com os piezoelétricos, os aparelhos, como é que na prática você regula esses aparelhos, e a gente tem um formato de curso muito bacana, que a gente faz o treinamento em mandíbulas de porco, né? Onde você tem uma simulação muito legal da utilização dessas pontas. A gente promove, inclusive, a gente induz aí, entre aspas, uma lesão de furca para que a pessoa possa trabalhar com os diferentes instrumentos, tá? Além disso, a gente tem cursos também, a escola está às ordens aí com cursos de técnicas regenerativas em periodontia, que é o nosso carro-chefe, além dos cursos de instrumentação também, que eu acabei de falar para vocês, além dos cursos de manutenção periodontal, que envolve todos esses conceitos que eu procurei passar para vocês, lógico, não em detalhes, mas é o que o nosso objetivo, e a gente fica muito feliz de contar com a parceria aí do professor Capelli, porque nós aprendemos muito, né? A periodontia, no que diz respeito a esse tema, ela ficou muito tempo assim em stand-by, né? Nós aceitamos aqui o tipo de instrumentação, e quando a gente começou a entrar nesse campo, a superar esses desafios, a gente vê o quanto tem na literatura, o quanto isso mudou nesses últimos anos de instrumentação periodontal, e eu aprendi muito também com o pessoal da Endo, né? Porque o pessoal da Endo já usa isso como protocolos definidos, e a gente fica olhando o que eles estão fazendo para a gente aprender um pouco do que a gente está fazendo. É uma parceria muito legal. É uma troca maravilhosa de informação. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente é muito empolgado a hora que senta para conversar, e sempre que eu levo um protótipo novo lá para o senhor, a gente fica naquela animação, naquela empolgação, né? Exatamente. Professor, pois não. Não, eu fico muito feliz disso aí, eu fico muito animado, inclusive, porque sempre a gente está superando desafios, né? Para melhorar a saúde dos nossos pacientes, que é o nosso principal meta, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu só quero agradecer, para a gente, o senhor é um exemplo, na verdade, né? Porque o senhor é um apaixonado pela profissão, é uma pessoa que sempre continuou estudando, ensinando, aperfeiçoando, aplicando tudo que tem de melhor e de mais moderno no atendimento dos seus pacientes, né? Fazendo da sua clínica um modelo, né, do Instituto Grise, de como deve funcionar uma clínica, e as pessoas que vão lá se encantam com isso,
Então, assim, é realmente de verdade um prazer enorme poder ter o senhor como amigo e conviver. Muito obrigado. E a todos nós aí, que Deus nos proteja e nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas se Deus quiser, a gente vai superar tudo isso aí, a gente vai tocar o barco, continuar trabalhando como sempre, tá? Muito obrigado aí para vocês e uma boa noite, tá? Então tá, gente. Boa noite, obrigado, professor Márcio. Mais uma vez. Um abraço. Tá? Um grande abraço para todos aí, viu? Tudo de bom. Tudo de bom para vocês, tá? Gente, muito obrigado pela presença. Eu acho que isso aqui vai ficar na história da periodontia, uma aula maravilhosa, sensacional, né? Que a gente pôde contar com o professor Márcio Grise, que é um nome internacional da periodontia. É uma pessoa, como eu disse, que tem uma experiência científica, um conhecimento científico que ele aplica na sua clínica. Então, assim, eu acho que foi um momento muito importante e justamente num momento como esse, que a gente está isolado em casa, esperando os acontecimentos. Né? Espero que todo mundo tenha aproveitado. Super obrigado pela presença de todos que estiveram aí, deixaram suas mensagens aqui no chat. E depois compartilhem o link com os amigos, com quem vocês quiserem. Vai ser um prazer. Muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.